Carlos Bolsonaro ontem, mais uma vez, e eu tenho certeza que ele deve comentar isso também hoje, que eu acho que é mais do que justo, é algo necessário, porque Bolsonaro continua preso em prisão domiciliar, com sua liberdade totalmente restrita, sem poder sequer falar nas redes sociais. E não tem motivo, porque tudo isso é decorrente das cautelares de um inquérito que Bolsonaro sequer foi denunciado, que é ao lado da questão da suposta coação internacional contra a justiça brasileira. E o Gunê não denunciou o Bolsonaro. Carlos Bolsonaro fala assim, ó, o presidente Jair Bolsonaro preso sem denúncia, enquanto o silêncio orquestrado e generalizado tenta comprar o que dizem ser o seu espólio eleitoral. Do mesmo jeito que ele tweetou anteontem, ele reforça mais uma vez. Mais de 3 dias de silêncio absoluto dos permitidos, mais de 54 dias de censura, tornozeleira e prisão sem denúncia contra Bolsonaro. Nenhuma denúncia, nenhuma justiça, só silêncio contra Bolsonaro. O sistema quer a morte de Bolsonaro, que está banido e preso por um inquérito que não foi denunciado. Até o presente momento, nenhum governador democrático falou sobre isso. O grande amigo de Bolsonaro, que vai visitá-lo na segunda-feira, ou seja, amanhã, o Tarcísio, tá calado, né? Quem sabe aí o nosso amigo Cadeirudo abre a boca hoje, né? Sobrar um tempo aí na agenda corrida dele. Tô cada vez mais insatisfeito com o Tarcísio, não é novidade pra ninguém. Aí vamos lá. Ontem a Bela Megali colocou mais uma matéria no ar, né? Bolsonaro é aconselhado a escalar Flávio para conter ações de Eduardo nos Estados Unidos. A Thalita faz a pergunta de 1 milhão. Aconselhado por quem? Dê nomes, e não dão os nomes. E o Carlos fala assim, ó, eu estou sempre com meu pai e Flávio, né, como há poucas horas. Se eu repetir o que o velho nos fala, quando vemos essas notícias, serão 30 semanas de Jornal Nacional e Fantástico. O Carlos dá a entender que, nada, o Jair fala que isso aqui é maluquice. Agora, pra Bela Megali postar isso daqui, é porque nada, tem alguém aí da tropa do Centrão que tem esse interesse. E eu acho que não tá difícil de descobrir quando você olha pra Valdemar, que diz que Eduardo quer matar o pai, quando você olha pra Ciro Nogueira, que tá falando que é Eduardo que está dividindo a direita, e ambos aí estão muito satisfeitos com o Dudu. Então, assim, é a cara deles, junto também com o Duda Lima, o próprio Kassab, Marcos Pereira, querer aí que alguém se intrometa no meio da conversa pra dar uma segurada no Eduardo. Que, inclusive, isso já foi feito, não sei se vocês vão lembrar, no mês de julho. No mês de julho, porque Bolsonaro ainda podia dar entrevistas. No mês de julho, Bolsonaro concedeu entrevista na tarde para o Poder 360 num tom e até acaba por criticar o Eduardo. E no final da noite, ele dá outra entrevista para a CNN, jogando o Eduardo pra cima e ainda falando que tem governador aí que tem que respeitar o moleque. E aí, o que é que quando você pega a timeline, depois, obviamente, eu fui checar, né, com as pessoas, e eu coloquei, inclusive, a timeline da imprensa, na primeira entrevista, que Bolsonaro critica o Eduardo, antes, ele teve a conversa com o Valdemar e o Ciro Nogueira, né? Sim, toda pessoa tá sujeita a ouvir muitas coisas. Aí, quando o Bolsonaro escuta o outro lado, que também foi noticiado na época, com uma conversa que, inclusive, o próprio Eduardo tava lá, e depois tiver aquelas trocas de mensagem, aí o tom muda. Aí o tom muda na entrevista da noite da CNN. Aí você vê, né? Olha pra isso daqui. Bolsonaro preso de forma, no mínimo, irregular. Eu não vou falar o que eu penso porque eu não tenho advogado. Aí você vê Café com Ferri, amigo do Ciro Nogueira, leva o Ciro Nogueira no podcast dele, defende Ciro Nogueira nas redes sociais. Acho que tá na hora de Bolsonaro pra entrevista. Eu espero que isso aqui seja burrice. Porque se isso aqui não for burrice, é você tripudiar de um homem de 70 anos, doente, facada, 7 cirurgias, atacado diariamente, desumanizado e preso injustamente. Se não for burrice, rapaz, eu não quero acreditar que isso aqui não é burrice. Porque Bolsonaro ele não pode falar. A quantidade de pessoas falando desse seu nome sob absolutamente controle. É Ciro Nogueira e Valdemar. E a turma do Dalima pautando na imprensa. Ninguém fala por ele. A verdadeira direita respeita o líder ou é torcida de internet? Saberemos em breve. Ele tá falando isso porque ele diz que tem pessoas, na verdade, ele não tá incomodado com o Ciro Nogueira. Ele tá incomodado porque possivelmente tem pessoas na direita que não aceitam o Tarcísio como candidato a presidente e isso aí estariam desrespeitando o Bolsonaro. Aí o Mafinha fala, né? Rapaz, tenham percebido um padrão nos milionários desta rede. Eles são tão burros que nem a gente, só que ricos. O grande segredo que eu ainda quero descobrir é como eles ficaram ricos sendo burros que nem a gente. Às vezes, Mafinha, o segredo tá na alma. Você tem uma. Será que o Ferri tem? Será que você tá disposto a fazer o que ele fez? O céu tem um preço, né? E pelo jeito o dinheiro que o Ferri tem não vai deixar ele entrar. A Pâmela vai além, né? Só quem tá falando por ele é Valdemar e Ciro Nogueira. O presidente pode dar entrevista, mas toda a imprensa está censurada previamente, sem poder entrevistá-lo. O Centrão vai dar bênção para que o Supremo libere-o, ao menos para uma simples entrevista. O Supremo sequer comenta aí, desculpa, o Centrão sequer comenta que o Bolsonaro tá preso injustamente, já deveria estar solto. Aí aqui, ó, o rapaz que fala em nome do Bolsonaro, lá na Jovem Pan. Por alguma razão aqui, meu Telegram não baixou o vídeo completo. Abrir aqui de novo pra ver. Deixa aqui. Vez outra tá dando isso agora no meu celular, o Telegram. Agora acho que vai. Escuta isso aqui. Não foi? Deixa eu dar pausa aqui no vídeo pra não gastar o tempo de vocês. Pronto, veja só. Eu sentei com o próprio presidente Bolsonaro, com o Flávio, nós já fizemos um mapa do país inteiro. O presidente Bolsonaro está consciente que não vai poder botar
bolsonarista em todos os estados, tem que haver aliados. Eu me considero, eu não sou um bolsonarista, eu sou Bolsonaro. Eu sou um aliado do presidente. Isso a gente realmente sabe, né? Você não é bolsonarista, você não tem valor nenhum. Tem preço. Valor você não tem. Você é surfista. E você, não é, a sua importância é que você tem um partido, verba, base, né? Jogar contra. Pode atrapalhar muito. Então, às vezes, é melhor, né, um senador indicado por Bolsonaro e outro um maluco igual a você. Mas graças a Deus que você deixa claro que você não é bolsonarista mesmo. Você é centrão. Você é base do Lula. Ciro Nogueira é base do Lula. Tá lá o Fufuca. Ele não é homem pra tirar o Fufuca do governo. Nem tirar a nomeação da Caixa do Arthur Lira. Você não é homem pra isso. E eu acho que pessoas como o meu perfil possam somar em todos os estados da federação. E com certeza, se nós fizermos isso, nós teremos a maior vitória de um aglomerado de partidos com o mesmo pensamento, o mesmo ideal. Na nossa história, nós iremos eleger aí mais de 40 senadores. Peraí, a gente vai ter uma vitória de partidos que têm o mesmo pensamento e o mesmo ideal. Quando eu olho para todos os partidos do Brasil, eu vejo que eles não têm nenhum ideal, a não ser já manter tudo como está. Todos são exatamente o quê? Uma forma do sistema que controla o Brasil, esse regime tirânico que comanda o Brasil, manter as aparências e fingir que existe, né, uma pluralidade de ideias. Todos pensam igual. E quando você olha em especial para o partido do Ciro Nogueira, não existe partido mais sistema, mais golpista do que o dele. Porque ao longo da história do Brasil, após o golpe da República, você tem ali a divisão São Paulo e Minas. Sendo que o partido de São Paulo, principal, né? O Partido Republicano Paulista, que era o partido oficial da Bucha, se não me engano, o PRM, Partido Republicano Mineiro, enfim. Eles se unem lá em 45, após o LH-Menon, e vira a UDN. Que a UDN depois vai virar a Arena, que era a base da turma lá de 64 a 79. E depois vira o PDS, não. PDS. E aí o PDS depois se desmembra, vai um lado virar basicamente o PFL, que o PFL virou o DEM, que o DEM virou União Brasil, e que agora se fundiu com o PP, e o lado do PDS, que era o partido do Maluf, inclusive, vai acabar virando meio que o PP, que é basicamente o PP do Ciro Nogueira, que agora se funde de novo com a União Brasil, ou seja, a gente voltou àquela mesma união que tem desde que a República foi derrubada. Então assim, realmente, essa união é a vitória total do sistema. São as pessoas que realmente todos pensam iguais, então assim, é impossível. É impossível a gente chegar em algum lugar assim. É impossível, é simplesmente impossível. Num país decente, Ciro Nogueira não é político de nada. Ele é político do Brasil indecente. O Ciro Nogueira só entrou no meio do governo Bolsonaro porque o Brasil é um país indecente. Porque foi necessário. O ideal era ter governado o Brasil com a equipe que estava desde 2019. Isso não aconteceu porque tiveram os percalços. E o Congresso não tem a mínima vontade de trabalhar. O que ficou claro ainda em 2019. Quando o Rodrigo Maia sequer queria colocar em votação a MP 890, que era para reorganizar os ministérios, que vinha de vários ministérios lá da era Temer, Dilma, e falou, não, vamos deixar aqui as coisas um pouco mais enxutas, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Nem isso o Rodrigo Maia queria pautar. Então não dá. Não dá para levar a sério uma coisa dessa. Ainda mais numa bancada que tá o Felipe Dávila do Novo e o Beraldo do MBL. Você sabia que o Beraldo é do MBL, né? Não vai me falar também que tu tá surpreso. Que tem mais de uns 3, 4 anos que o Beraldo é do MBL. Ai, meu Deus. É muita cara de pau. Aumentar a nossa bancada, que já é muito significativa na Câmara dos Deputados, aumentar a nossa maioria e eleger quase a totalidade dos governadores pelo país. Pois é. Pra fazerem o quê mesmo? Vai eleger esses governadores pra fazer o quê? Aumentar essa bancada pra fazer o quê? Aí aqui outro vídeo. Esse aqui ainda é mais cara de pau. A Pamela fala. Deixa eu dar play aqui no vídeo primeiro. Olha isso aqui. Nós não temos mais como admitir essa disputa inútil, tadicida entre o centro e a direita, porque o nosso grande adversário é o presidente Lula. Tem que se aproveitar disso para se fortalecer nos últimos 3 meses. O Lula, 3 meses atrás, não era nem candidato à reeleição. Agora é um candidato competitivo, muito fruto dessas disputas internas entre a própria direita e o centro. E eu espero que isso cesse, porque o Brasil não pode prescindir dessa união do centro e da direita para que ele possa virar a página da nossa história de um governo tão ruim. O governo Lula é igual ao governo Temer, que é igual ao governo Dilma, que é igual ao governo Lula, que é igual aos governos do FHC. Nada mudou. Colocar vocês é só manter essa máquina podre. E você coloca, né, como se o problema fosse derrotar o Lula. E não é. Infelizmente não é, porque se fosse estava até fácil. E a prova disso, inclusive, foram as eleições de 2018. Gente, se o problema é só estar na presidência da República, por que a gente chegou na presidência da República e a tirania e a ditadura continuaram? Na verdade, não continuaram. Elas só começaram a crescer cada vez mais com o apoio da imprensa. Olha tudo que foi feito. Porque era o governo de ocasião, então até eles têm mais argumentos, né, pra falar que tudo tem que ser feito pra proteger a democracia. Então, assim, chegar na presidência não resolveu. Porque a gente não tá diante de um problema eleitoral. Aí a Pamela diz, né, este aqui é o Ciro Nogueira. Quando está no governo Bolsonaro, diz que a condenação de Lula foi injusta. Quando está no governo Lula, quer ser vice do Tarcísio. Não que o Tarcísio queira, mas ele quer isso. E vou além. O discurso de despolarização dele não nasceu hoje, só vi meu post abaixo. Agora tá rejeitando o bolsonarismo, mas quer os votos do bolsonarismo. Interessante, não? E o Renato complementa dizendo, mais uma vez,
Ele vem com um papinho de que o grande adversário no regime de exceção é o Lula, o presidente cujo governo ele integra. Como o Lula é o grande problema se ele está no governo? Se o Arthur Lira fez a indicação para a Caixa Econômica Federal? Claro, temos de nos unir a eles, entregar tudo sem receber nada, além de escravidão e aniquilação. É um cínico. Todos os que proclamam a união da direita querem apenas a submissão dócil ao seu projeto de poder, vendido como pacificação aglutinadora. Venham e se submetam, escravos serviço. É isso que dizem os moderados da política brasileira. Nenhum dos pregadores do evangelho da união da direita está disposto a ceder. Todos lançam ao vento o dogma da união da direita em benefício dos próprios interesses escusos. O chega pra lá de Flávio Bolsonaro e Ciro Nogueira sobre a vice de Tarcísio. Flávio Bolsonaro